Minha diretoria, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, pelo menos o primeiro que eu assisti, teve outros jogos simultâneos e tal, mas o grande jogo desse primeiro momento do Campeonato Brasileiro, evidentemente, Grêmio e Atlético Mineiro, dois grandes se enfrentando, um jogo na Arena do Grêmio para 20 mil pessoas, talvez pudesse ser um jogo para um pouco mais de gente, mas quem viu os últimos jogos do Grêmio aí no Campeonato Gaúcho entende que o gremista está muito chateado e broxado, mas sai do estádio hoje muito feliz com o resultado, muito preocupado com o que ele assistiu, assim como o atleticano sai muito incomodado com o resultado e um pouco menos preocupado com o que ele assistiu durante o jogo. Os dois times, obviamente, começando o campeonato e tal, mas já tivemos os estaduais, tem que ter uma cara. O Grêmio tem muita dificuldade em criar, em jogar um grande futebol. O Grêmio tem muita dificuldade. O Grêmio depende de lances esporádicos. Pra você ter uma ideia, tem uma estatística durante o jogo que eles colocam como grandes oportunidades claras, né? Que é uma estatística gerada da seguinte maneira. Quando a sua chance de fazer o gol é muito clara. Veja, um chute de fora da área, pode até ser gol, não é uma grande chance clara. Uma bola que passa na frente do goleiro e ninguém alcança, não é uma grande chance clara. A chance clara é você e você não faz o gol, tá? Seja uma defesaça do goleiro, você perde o gol e tal. Então a chance clara, que nem sempre também é construída, porque se um zagueiro perde a bola e você sai de cara pro gol, é uma chance clara de gol, ela é muito rara durante o jogo. Essas chances terminam jogos e acontece assim, duas chances para um lado, uma para outro, 3 para um, 2 para outro. Às vezes termina jogo sem chance nenhuma e tal. Corinthians e Palmeiras, por exemplo, não teve chance de gol na final do Paulista. E o jogo de hoje terminou com 7 chances claras para o Atlético Mineiro e uma chance clara para o time do Grêmio. A chance clara do Grêmio provavelmente foi a oportunidade do Edenilson, né? Se bem que eu acho que a chance do Edenilson não é nem tão clara assim, porque ele vira e bate e tal. Eu acho que o primeiro gol é mais claro, eu não sei te dizer qual delas. Dos 7 do Atlético Mineiro, é verdade que 4 aconteceram em 15, 20 minutos. É verdade que foi um massacre inicial do Atlético que deixou os gremistas muito preocupados. Se você me perguntasse aos 20 minutos de jogo o que vai acontecer, eu falei, cara, o Galo vai dar uma puta paulada no Grêmio. E aí vem o imponderável do futebol, né, as circunstâncias e tal, e o Grêmio consegue um 2-0 culposo naquele momento. Ele não tinha intenção de fazer aquele 2-0, não estava desenhado aquilo, mas o Grêmio brigou muito. Tirar isso do Grêmio também é injusto. O Grêmio não fez uma grande partida, o Grêmio mostrou muita dificuldade, mas ele guerreou hoje pelo resultado. E aí a gente entende, conhecendo um pouquinho a torcida do Grêmio gosta muito disso. Então o torcedor do Grêmio sai feliz porque viu ali que não tá rolando, mas a luta aconteceu. O time do Grêmio lutou, o Wolf foi disparado o melhor jogador em campo, o Atlético Mineiro durou 25 minutos, como eu disse, muito fortes, e o Grêmio começou a encaixar a marcação. Dois times com uma característica muito curiosa hoje. Os dois times tinham 2 volantes. Esses 2 volantes, um do lado do outro. O Edenilson era o jogador à frente dos volantes do Grêmio. O Edenilson não é um volante e não é um meia. O Edenilson é um jogador tático que ajuda, que compõe e que provavelmente foi um dos fatores de ajuste para corrigir aquilo que o Galo estava fazendo e deu certo no começo do jogo. O que o Galo fez? O Galo tinha o Cuéllar de um lado, tinha o Scarpa do outro. O Rony enfiado de atacante e o Hulk atrás do Rony. O Hulk vinha para fazer uma função. Faz tanto tempo que eu não vejo essa função que eu não sei com quem comparar, mas talvez você se lembre do Raí na época do São Paulo, que era um jogador que vinha atrás da meia-lua, atrás do centroavante, do principal atacante, ele articulava a jogada, fazia um pivô, recebia de frente, mas ele voltava para a área para finalizar. E o Hulk entrou nessa função. Não houve aquela dupla de ataque exatamente, o Rony e o Hulk. Quem rodou foi o Hulk e não o Rony. E aí eu acho que se embananou, porque quando você olha a escalação, você imagina talvez 2 volantes, o Scarpa no meio, o Cuéllar de um lado e o Rony do outro. E não foi isso que o Atlético fez. Foi de um lado o Cuéllar fazendo dupla com o Arana, do outro lado o Natanael fazendo dupla com o Scarpa. E o Rony lá na frente. E o Hulk fazendo no meio, na frente dos volantes ali, além de buscando o jogo e tal, o Rony fazendo um pivô que é absurdo, porque é muito difícil você parar, né, de você conseguir interromper a jogada quando o Hulk coloca o corpo, né, muito difícil. Em 25 minutos o Grêmio conseguiu parar isso. Se eu te falar aqui, foi um ajuste tático, se foi individual, eu não sei te dizer exatamente o que fez parar, mas os laterais, os atacantes do Grêmio passaram a voltar e não permitir mais que o Atlético fizesse um 2 com o lateral e esses jogadores que são meio pontas, né? O Scarpa de um lado, o Cuéllar do outro. E aí o Atlético começou a ter mais dificuldade de chegar. Ainda assim, quando o Atlético pegava a bola, era nítido que o Atlético tinha uma jogada e o Grêmio não. Aí o Grêmio joga a bola para as pontas e espera que os seus jogadores façam alguma coisa. Um Grêmio muito mais individualista, tentando muito mais que o lance acontecesse do que o Atlético, que tinha uma ideia projetada do que ia fazer. Só que aí você tem 7 chances claras de gol. O adversário tem uma. O adversário faz 2-0. Quando faz 2-0, mudou completamente o que a gente estava vendo. A gente estava assistindo um jogo, pum, e de repente apareceu outro jogo na nossa frente. 2-0 pro Grêmio, e o Atlético, mesmo melhor, ele tem que atacar, só que agora o Grêmio recua e joga ele no contra-ataque.
O Grêmio não precisa mais se expor. E aí se mostra uma competência defensiva, com uma defesa amarelada do Grêmio já no intervalo, e uma grande incompetência defensiva do Atlético, porque teve duas bolas lá do Grêmio que apareceram e bate, rebate aqui, passa por todo mundo e tal, e o Grêmio fez os 2 gols. O Grêmio soube se defender. O Atlético não soube também. O Atlético conseguiu criar, não conseguiu finalizar. E o Grêmio finalizou as 2 oportunidades que ele teve para matar o jogo. 2-1 pro Grêmio, o Galo consegue ainda fazer o gol no segundo tempo, dá uma pressionadinha no final, me pareceram cansados os jogadores do Atlético, né, jogador caindo e tal. Júnior, Santos, Bernardo foi colocando quem ele tinha que colocar para fazer, mas ali virou aquele ataque contra a defesa que um time se fecha, o outro fica tentando criar, e hoje em dia, como diz o próprio Cuca lá, desde a época de Atlético e Palmeiras da Libertadores, quando um dos 2 times tem um alvará, entre aspas, para não ter que atacar, fica muito difícil. E esse alvará vem no momento que o Grêmio faz 2-0, né? O Grêmio fala, pô, agora eu não preciso me expor. E aí o jogo fica muito mais propenso para o Grêmio conseguir segurar o resultado do que para o Atlético. Se eu fosse torcedor do Grêmio, estaria muito feliz com o resultado e muito preocupado com a atuação, com o coletivo do time que não funcionou. O time do Grêmio coletivamente não cria. Boa parte de não criar é por ter um jogador como o Edenilson, que eu gosto, um bom jogador, mas assim, ele não é nem um meio armador, nem um volante. Ele é um jogador que é aquele médio central, né? Ele tá ali, mas assim, quem cria a jogada do Grêmio? A jogada vai sempre sair dos volantes pros pontas. O Grêmio é previsível. E aí você quer que um dos pontas do Grêmio consiga fazer uma jogada individual e criar alguma coisa. É muito pouco, é muita limitação. Tem que ter um jogador de criação ali para fazer uma aproximação, 2, alguma coisa assim, porque o Vila Sante, o Cuéllar, o Camilo não vão chegar junto com os laterais lá na frente, não é característica dele. O Atlético Mineiro, que teve 25 minutos, que deixou o torcedor muito feliz, o Campeonato Mineiro que deixou o torcedor muito feliz, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro acaba perdendo. Mas também perde pro Grêmio no Sul. Porra, tá na listinha do Cuca, com certeza. Grêmio no Sul, provável derrota, obviamente. Na classificação planejada. É o tipo do jogo, assim como o Grêmio tem no Galo lá, um jogo de provável derrota. Você vai pegar um time grande fora de casa, você sabe que é um jogo muito difícil de ganhar. Pode acontecer, você vai brigar por isso, mas não tá na sua projeção de título ganhar os 3 pontos lá. O Atlético merecia e poderia ter saído com melhor sorte, mas o jeito que o jogo se desenhou, do jeito que o jogo caminhou depois dos 2-0 do Grêmio e o Galo não tendo feito os 4 gols que ele criou em 20 minutos, aí é outro cenário. O Grêmio decola, sai bem na pontuação, não sai bem na impressão. O Atlético sai com vários lampejos no jogo, muito bem para impressionar e com um resultado que não é tão bom. Se eu fosse torcedor dos 2 times, eu não teria o menor tipo de desespero ou euforia por causa desse jogo apenas.